Bom dia, meus amigos. Estamos aqui para mais um Café com Mauro especial do Setembro Amarelo. E hoje eu trago para vocês um super convidado do coração, muito amigo, um novo amigo muito antigo, eu posso assim dizer, não é, Romão? Romão Sem dúvida. Trigo aqui com a gente hoje, médico homeopata, professor de filosofia, entre outras coisas. E eu convidei Romão para fazer com a gente esse Café com Mauro de hoje. Romão, como é que tá? Gente, que alegria estar aqui, de estar com o Mauro, como ele falou, um antigo, novo amigo. Estou muito feliz de estar com vocês. Muito bom, a felicidade é nossa e como vocês sabem, o nosso Café com Mauro acontece todas as terças-feiras pela manhã e faz parte do segundo braço do nosso projeto Acolher Perdas e Luto. O primeiro braço a gente sabe que é o acolhimento, são os grupos de acolhimento onde nós atendemos as pessoas que estão passando pelo processo de luto, seja ele qual for, e o segundo braço do nosso projeto que é a capacitação através do estudo. E o Café com a Mauro faz parte dessa programação do Ampliando a Consciência, que está sempre no nosso grupo lá. O nosso grupo está sempre no Telegram, como a gente sabe, não é? E se você gostaria de participar dos estudos, é muito simples. Você vai no nosso site, que está passando aí embaixo para vocês, projetoacolherperdasiluto.com.br, e clica no ícone Quero Estudar. Dessa forma, simples assim, você vai ser direcionado diretamente para o nosso grupo no Telegram, o Ampliando a Consciência. E como vocês sabem, nós temos programação do Ampliando a semana inteira. Às segundas-feiras nós temos o bate-papo sobre o Evangelho, nas terças-feiras nós temos Olha só como as coisas, né? A gente faz as coisas gravando e dá branco, né? Mas na terça-feira a gente tem o encontro com o Evangelho, que na verdade é no Zoom, mas é um encontro com o Evangelho do próprio projeto que a gente faz. Na quarta-feira nós temos o Espiritualidade, Perguntas e Respostas. Na quinta-feira, o Jornada do Conhecimento, com aulas, com palestras, sempre ao vivo para vocês, convidados e assuntos dos mais interessantes. E às sextas-feiras nós temos um encontro com o Sagrado, que acontece quinzenalmente. Além de outros programas que a gente tem por aí e algumas surpresas aos domingos, que são as lives que a gente traz de vez em quando, não é? Então já sabem, né? Projeto acolherperdasiluto.com.br, ícone Quero Estudar, e você entra nesse mundo maravilhoso que a gente tem do estudo e da capacitação, como a gente gosta de fazer, não é mesmo? Bom, e terminada essa apresentação que vocês já conhecem, a gente pode começar o nosso café de hoje com o Romão, que está aqui com a gente. A gente resolveu trazer para vocês, para esse Setembro Amarelo, esse programa especial de hoje, mais uma parábola, que é a parábola dos trabalhadores da vinha. E a gente vai fazer, então, trazer para vocês, dentro desse contexto do Setembro Amarelo, esta parábola que é uma das também mais maravilhosas do nosso Mestre Jesus. Eu vou ler para vocês, para nortear nossa conversa, né, Romão? Para vocês saberem do que a gente vai estar falando dentro disso. E aí a gente começa o nosso papo tranquilamente, para a gente poder falar bastante sobre isso e trazer para vocês e para nós bastante conhecimento e aprendizado, não é? Ela começa dessa forma. Pois o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Feito com os trabalhadores o ajuste de 1 denário por dia de trabalho, mandou-os então para a sua vinha. Tendo saído cerca da hora terceira, viu estarem outros além daqueles que ele já havia assalariado na praça desocupados, e disse-lhes: Ide também vós para a minha vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram também. Saiu ele novamente na hora sexta e na hora nona, e fez o mesmo. Cerca da 10ª hora, saiu e achou outros que lá estavam, e perguntou-lhes: Por que vós estáis aqui todo o dia desocupados? E então eles lhe responderam: Porque ninguém nos assalariou. E ele então disse-lhes: Ide também vós para a minha vinha. À tarde, então, finalizado o dia, o dono da vinha ao seu administrador disse: Chama todos os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos e acabando pelos primeiros. Tendo chegado os que tinham sido assalariados cerca da 10ª hora, receberam 1 denário cada um. Vindo os primeiros, pensavam que haviam então de receber mais, porém perceberam que também haviam recebido igualmente 1 denário cada um. E ao receberem, murmuraram contra o proprietário, alegando:
Estes últimos, proprietário, trabalharam somente 1 hora e os igualaste a nós, que suportamos o peso do dia inteiro e o calor extremo. Mas o proprietário então disse-lhes: Meu amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste comigo 1 denário na primeira conversa? Então toma o que é teu e vai-te embora, pois quero dar a este último tanto quanto como a ti te dei. Não me é lícito fazer o que me apraz com o que é meu? Acaso o teu olho é mau porque o meu olho é bom? E assim, então, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Está em Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. E aí a gente pensa assim, o que é esta parábola que trata do pagamento dos assalariados tem a ver com o contexto do Setembro Amarelo? O que você traz para a gente, Romão? Pois então, né? Essa é uma questão velha nas nossas reflexões de humanidade, né? A questão do que é justo, né? Acho que isso tem muito a ver com o Setembro Amarelo, que a gente vive falando, não, mas é justo, não é justo, está errado, não está errado, é pecado, não é pecado, é permitido, não é permitido, porque Deus castiga, Deus não castiga. Essa palavra vem trazer exatamente como é a justiça de Deus, né? Não é como a nossa justiça. A justiça de Deus não é a pena de talião, olho por olho, dente por dente. A continha que ele faz para pagar os assalariados dele é diferente da continha que a gente faz. A gente diz assim, fez, tem que pagar. Ele não, fez. Um fez 12 horas de trabalho e ganhou a mesma coisa que o outro que ganhou 1 hora de trabalho. Qual foi o critério aí que ele usou, né, nessa justiça? Sabe, Mauro, eu sempre na minha vida fiz assim. Então, tem a justiça, né? Tem que fez, levou. Isso é justiça. E tem também a história da misericórdia. Então, a misericórdia é uma coisa que vem junto com a justiça. Mas isso não é verdade. Há muito pouco tempo é que eu entendi que toda a justiça é misericordiosa. Que mesmo aquela que a gente sofre é para o nosso bem, é misericórdia. Quando Deus perdoa alguma coisa e não tem nada em troco, é misericórdia porque não precisamos mais aprender aquela lição. Então não existe justiça sem misericórdia. Aprendi isso há muito pouquinho tempo, que é o que está aí nessa questão de como é que a gente se dispõe da nossa vida, né? Como é que a gente dispõe da nossa vida? O que seria o justo para a nossa vida? Até onde a justiça é a divina ou a justiça é a humana? E é verdade, se a gente perceber esse significado que você traz, é incrível como nós podemos, né, ressignificar o nosso olhar sobre as coisas a partir de um ensinamento que eu sempre falo, né, todas as parábolas são as coisas mais lindas que Jesus podia trazer para nós, porque a gente consegue colocá-las, né, em todos os lugares, em todas as situações. E se a gente falar sobre elas hoje e amanhã, estaremos falando diferente, né, mesmo que seja no mesmo contexto. Mas dentro dessa parábola dos trabalhadores da vinha e dentro disso que você está falando, a gente trocar esse olhar e tentar cada vez mais perceber essa justiça divina dentro dessa misericórdia divina, né? E aliado uma à outra, completamente conectada, eu diria. E não é à toa que nós falamos, né? Diante da misericórdia e da justiça infinitas de Deus, juntamente com o amor infinito de Deus, porque é isso, né? Eu acho que a gente precisa trocar esse olhar, não é? A gente precisa perceber que o tempo de Deus é diferente, não é? A paga, entre aspas, de Deus é diferente, o perdão, entre aspas, de Deus é diferente. Por que a gente bota entre aspas? Porque tudo que é relacionado a Deus vai ser diferente, porque é um olhar tão puro diante de tudo, não é? Como a gente fala, por que Deus não perdoa? Porque Deus não se ofende. Porque a ofensa é uma coisa nossa, né, de nós humanos. E a gente estava falando sobre perdão outro dia desse numa aula, e é exatamente isso. E aí você vai, o ser humano, ele tem a necessidade de perdoar para aprender e se aproximar
dessa visão da misericórdia. Então, são passos que a gente vai dar, não é? Vagarosamente. E aí a gente traz para dentro desse contexto que a gente quer falar e percebe todo aquele que trabalha, né, durante toda uma vida no bem, vamos dizer assim, e está ali se entregando, se doando, praticando o bem e tudo mais. E de repente você tem uma pessoa, um ser humano, um espírito, né, a gente pode dizer assim, que dentro do seu processo ele se sente incapaz e falha, não é? E num determinado momento da sua existência ele falha, ele atenta nessa falha contra a sua própria vida, não é? E aí você automaticamente é jogado ao lugar desse perdão. E agora? E agora? Deus perdoa? Eu perdoo? Eu que estou envolvido com essa situação, me perdoo? Perdoo aquele que cometeu o ato? Aquele que cometeu o ato se perdoa? Perdoa aqueles que ficaram? Mas é muito difícil dentro desse processo como um todo a gente se desligar de certa forma e pensar no perdão de Deus, né? Aquele perdão que a gente percebe que existe. E enquanto a gente não alcança essa visão, talvez a gente não saia dessa sintonia e dessa cobrança, não sei, você não acha? Não tem alguma coisa aí que mexe com a gente, Romão? Essa coisa incrustada na gente da culpa, não como responsabilidade, né? A culpa como uma coisa, ai, me tô culpado, corrói os tecidos da alma, destrói toda a nossa afetividade, destrói o nosso intelecto. A culpa é alguma coisa, é um ácido corrosivo assim na nossa alma, né? E a gente fala, bom, mas se não é a culpa, é o quê? É a responsabilidade, é entender, aí está o perdão, né? É entender que a gente comete erros, vamos tentar reparar esse erro dentro do possível. Esse é todo o caminho do sofrimento, de eu sair desse lugar de irresponsabilidade e entender que eu posso reparar o meu erro, que errar faz parte da trajetória, mas eu sempre me tiro a possibilidade de reparar o erro. Esse é o sofrimento que passa Exato. família de quem se suicidou, a própria pessoa que se suicidou, a sociedade inteira que sofre muito com o suicídio, é nesse caminho de entender. Tá bom, existem erros, não há dúvida, né, que tem erros, mas há um caminho de reparação disso. Esse tecido que foi esgarçado pode ser reparado. Aí está a proposta de Deus, né? Aí está a misericórdia de Deus de dar essa oportunidade justa. A misericórdia dá a oportunidade justa para que você repare. Ah, mas não reparei. Tá bom, outra chance. Mas não reparei. Tá bom, outra chance. Claro que cada tropeçada dessa dói o pé. Sim, com certeza. O tornozelo, dói. Mas é outra chance. É outra chance. É outra chance, né? Você estava falando uma coisa, né, Mauro, que eu achei bem interessante, né? Que a gente pode, que Deus não perdoa. E é aí que nós temos que chegar. Jesus não pediu isso para a gente. Jesus, ainda entendendo a nossa limitação, ele pede, olha, perdoa infinitamente, 70 vezes 7, perdoa infinitamente. Mas a meta não é essa, tem uma meta mais além dessa, chegar a um ponto que eu não preciso nem mais perdoar nada, né? Mas Jesus, entendendo a nossa lerdeza espiritual, falou, Exato. quanto só perdoa infinitamente. Depois a gente vê, no próximo evangelho, a gente vê um passo a mais, né? Depois a gente conversa sobre isso, né? Depois a gente conversa sobre isso, é por aí, né? Por aí. Não, e dentro dessa visão é muito incrível que uma coisa vai sendo conectada à outra, né? Dentro dessa visão de imortalidade da alma, que a gente sempre gosta de trazer e falar sobre isso, porque principalmente porque é uma questão que independe de religião, né? Nós entramos numa nova era onde a gente precisa dar de encontro com o conceito da imortalidade da alma. Né? Não é mais, nós não estamos vivendo mais, ou já estamos às portas, eu diria, desta nova era. Ontem a gente estava fazendo um encontro com o Evangelho exatamente sobre isso. O capítulo 1, não vim destruir a lei, e o item a nova era. Porque quando a gente dá de encontro à nova era, é porque nós já estamos preparados para ela.
não é? E essa nova era vem trazendo novos conceitos. E esse conceito de justiça, diferenciado de justiça, é exatamente isso. No momento em que nós compreendemos a nossa imperfeição, não é? Dentro desse processo evolutivo, e a gente percebe que sermos imperfeitos é natural, porque nós estamos evoluindo, então, nós passamos a trabalhar em nós a não cobrança, a não culpa por algo que nós ainda estamos aprendendo. Se eu ignoro alguma coisa, eu não posso fazê-la direito, eu não posso acionar alguma coisa em mim que eu ainda não sei, que eu ainda não tenho. Então, eu vou partir de aprendizados e vou partir de tentativas e erros, não é? E erros, eu acredito que nesse bom sentido da palavra, erros como aprendizados e como oportunidades. É, lógico, né? Quando eu sempre gosto de fazer isso, eu trago sempre para bem perto de nós. Vamos dar um exemplo que não entregue a idade, Romão. Vamos dar um Mas não exemplo tem mais jeito. geral. Vamos dar um, Ó, o cabelinho vamos branco. dar um exemplo mais geral, né? Você vai pegar uma criança, vamos dizer, você vai pegar uma criança, eu sempre trago esse exemplo que eu acho que é bom, que nasce, e a criança que nasce, ela não consegue fazer absolutamente nada, nem sentar, não é? Para a gente trazer esse jogo de aprendizado, tentativa e erro e evolução desse contexto, né? Nesse contexto todo. Depois ela consegue sentar com a ajuda de uma almofada ou outra, somos nós, né, nesse processo evolutivo. Aí a gente consegue se arrastar sentado, engatinhar, caminhar, começar a andar nos móveis, nas mãos seguras dos pais, né, e dos parentes, e depois a gente consegue se tornar um Usain Bolt que corre 100 metros rasos em menos de 9 segundos. Então, percebe como a gente não pode se cobrar por absolutamente nada, porque nós estamos dentro de um processo. E em aprendendo, né, em tentando aprender cada vez mais, eu diria, essa visão dessa misericórdia, desse entendimento dessa não cobrança, a gente passa a exercitar sem perceber, e você me corrija se eu estiver errado, mas eu acredito que a gente passa a exercitar sem perceber essa extirpação da culpa do nosso caminho. A culpa passa a ser ressignificada junto com esse caminhar. Quando a gente percebe, né, tudo isso, essa falibilidade de nós mesmos, essa imperfeição em nós, esse caminho evolutivo. Então, no momento que eu cometo um ato porque eu falhei dentro do que eu havia proposto para mim mesmo, não é? Eu não mereço perdão e não mereço uma nova chance? Eu não mereço me perdoar? Como é que a gente fica, não é? Como é que a gente fica, né? É uma justiça muito dura essa, quer dizer, uma justiça com J minúsculo, porque isso não é justiça, isso é vingança. Exato. E a gente ainda tem enfiado na nossa cabeça a justiça como vingança. Então Deus se vinga daquele que se suicidou, daquela. Castiga, né? Meu Deus, que vingança é essa? Como isso entrou na nossa psique e não sai, né? A gente acha que justiça é vingança. Justiça é misericórdia. Gente, eu aprendi isso agora há muito pouquinho tempo. Custou uma vida de rala-rala para poder chegar à conclusão de que justiça é misericórdia. Uma vez eu assisti uma aula de um juiz muito interessante, uma pessoa sábia mesmo, e ele estava falando sobre justiça. Então ele colocou uma definição de justiça tradicional da humanidade. E todo mundo, sim, isso é justiça. Aí ele colocou outra, completamente diferente, e todo mundo, sim, isso é justiça. Aí ele colocou a terceira, e todo mundo, nossa, mas isso é justiça. E colocou a quarta, e colocou a sétima. Foram 10 definições, Uau! todas maravilhosas e nenhuma completa. E nenhuma completa. E ele conclui, ninguém sabe o que é justiça ainda no nível que nós estamos. Né? Um juiz falando isso e demonstrando ali com todas aquelas definições, que é um pouco isso, né? Como é que a gente não vai ter chance? A conta que Deus faz é muito diferente. O que a gente considera castigo é oportunidade de aprendizado, não é castigo, né? Entender o mundo como punição e recompensa é um nível muito primário, muito ainda infantil de ver as coisas.
Esse exemplo que você deu, né, Mauro, é muito legal, da criancinha que não sabe fazer nada e vai aprendendo a sentar, engatinhar, etc. Isso acontece porque há um amadurecimento do sistema nervoso. Sem esse amadurecimento que vai acontecendo, ela jamais chegaria a sentar. Que é a mesma coisa conosco enquanto espíritos, né? A gente precisa ir Exato. amadurecendo, ganhando tempo de maturidade. Aí a gente consegue espiritualmente sentar, enfim, dar um passo, errar menos, errar menos. Mas o erro, sem dúvida que existe o erro, sem dúvida que o suicídio é um caminho equivocado, não há dúvida disso. Ninguém está dizendo que é uma solução em algum momento, ele não é. Mas é um erro que precisa ser tratado, educado, conduzido da mesma forma que todos os erros que a gente comete, né? Esse é nosso desafio, né, gente? Como é que a gente faz para prevenir o suicídio? O que a gente precisa aprender para não ter que chegar nisso? O que a gente precisa aprender como humanidade para não chegar nesse nível de sofrimento tão atroz, cuja única saída é tirar a própria vida? Como é que a gente faz para não entrar nesse labirinto, nesse túnel sem saída? Esse é o grande desafio que o século XXI está enfrentando com essa epidemia de suicídio que a gente está vivendo no mundo, né? É um E você desafio. sabe, Romão, você sabe que você falando isso, a gente percebe, né, com essa parábola que a gente traz, que existe acho que um ponto-chave nisso, dentro dessa demonstração de Jesus através da parábola, onde o perdão é para todos, né? Porque o denário é para todos, porque o justo é para todos, independente, né, de como esse caminho é feito. Isso traz, eu acho que essa visão, se a gente conseguir passar essa visão para todos vocês que nos assistem, pelo menos uma pontinha do iceberg, a gente fala, né? Algum caminho, um fiozinho, uma ponta do novelo, alguma coisa que a gente vai se pegando para poder desenvolver algo mais, não é? E eu acredito que essa demonstração de que o perdão é para todos, ela vai iniciar em nós, em todos nós, um processo de perceber que o sofrimento ele não precisa existir em nós. O entendimento e o aprendizado de que a justiça divina com J maiúsculo, não é? Ela é a mesma para todos, porque o perdão é o mesmo para todos, o denário é o mesmo para todos, independente do caminho que a gente escolha traçar. Esse entendimento inicia em nós um processo de perceber que não precisa haver o sofrimento. Então eu posso talvez olhar para mim mesmo numa situação, no contexto do suicídio, né? Eu posso olhar para mim mesmo, por exemplo, eu fiquei aqui e alguém do meu círculo, né, familiar ou de amizade cometeu o suicídio. Eu posso escolher não sofrer com isso, não é? Eu posso escolher não sentir da forma sofrimento, vamos dizer. Eu posso escolher de outra forma. Se eu perceber todo esse ensinamento, se eu perceber toda essa misericórdia divina, não é? Toda essa igualdade de direitos, vamos dizer assim, que a gente tem, vinda de Deus, né? Logicamente. E aí em fazendo esse esforço de não sofrer ou ressignificar isso dentro de mim, eu inicio um processo no universo de diminuir todo esse sofrimento em tudo e em todos. E eu automaticamente estou, dessa forma, auxiliando aquele que cometeu o ato, porque o meu não sofrimento vai refletir nele. E talvez esse entendimento possa chegar nele. E, gente, vamos guardar todas as proporções, porque nós somos seres individuais, logicamente, né? Sempre gosto de falar isso, não é uma receita, mas é uma ponta de um novelo. Porque se eu reflito um não sofrimento para o universo, talvez eu esteja facilitando o caminho daquele que agora não conseguiu cumprir algo e cometeu esse ato. Porque se ele vem com uma pontinha de não sofrimento numa próxima vida, talvez isso facilite a caminhada dele na próxima vida, não é? Percebe que nós não vivenciarmos o sofrimento, ou seja,
é a melhor maneira de prevenir a vida, né? De proteger a vida e prevenir o suicídio? A gente traz essa visão que talvez seja uma coisa diferente. Talvez se a gente conseguir prevenir o sofrimento em nós, ou seja, ressignificar isso em nós, reflita nos nossos entes queridos, ou nos nossos amigos, ou quem quer que seja, e facilite também esse entendimento deles de que o denário é para todos, de que o perdão é para todos, porque a falha faz parte do processo, né, de que a gente precisa aprender. Então, talvez a gente tenha encontrado alguma, alguma coisinha minúscula aí, não é, Romão? Que prevenir o sofrimento em nós pode ser uma solução também. E Um aí, caminho. sim, sim, né? E alguém poderia dizer, mas então eu não sofro e fico indiferente? Não. É trocar o sofrimento pela compaixão, por exemplo. É trocar o sofrimento pela compreensão do que está acontecendo. Não é ficar indiferente, não há como ficar indiferente diante disso. Mas é substituir essa dor, culpa, medo, etc., por compaixão, compreensão, entendo que ato foi esse. Isso da parte daqueles que ficaram, né? Sim. Eles que têm, porque em algum momento da vida, isso dizem as pesquisas, todos nós teremos ideações suicidas, né? Dizem as pesquisas. Nesse momento que eu estou com essas ideações, poder entender qual é o sofrimento que está aí. Tirar a vida do corpo não vai mudar nada no sofrimento. É um equívoco. É um equívoco achar que tirando a vida do corpo alivia o sofrimento. Então, nossa tarefa é descobrir que sofrimento é esse, como é que eu não sofro? Como é que eu dou outra significação, como você está falando, né? Se eu estou com uma ideação suicida, cuidado, não é morrendo o corpo que vai morrer o sofrimento. O que a gente precisa fazer morrer é o sofrimento, como o Mauro está dizendo. Encontrar esse caminho. Ah, mas eu não sei como aplacar esse sofrimento dentro de você. Sim, é muito difícil. Por isso a gente precisa de ajuda. Ajuda profissional, ajuda dos amigos, ajuda dos espíritos, ajuda de Deus. Sozinho a gente não faz mesmo isso. E isso é lindo, né, gente? Sozinho a gente não dá conta da vida. Se a E gente aí, tem o apoio dos outros, a gente não dá conta da vida. Então, se eu estou sofrendo, vamos prevenir esse sofrimento pedindo ajuda, porque a ajuda vem se eu me abro para ela. Né? Volto a dizer, e não se equivocar achando que terminando com a vida corporal, acabou o sofrimento. Essa é a nossa grande ilusão. Né? exatamente. E aí, às vezes, as pessoas vão falar assim, ah, mas a gente não percebe. Porque talvez as pessoas não peçam ajuda, as pessoas que estão né, nesse lugar, né, do suicídio, nessa situação. A gente não percebe, as pessoas não pedem ajuda. Sim, porque acontece, a gente às vezes não percebe. Mas quando a gente talvez não perceba determinadas situações, talvez seja porque nós não estejamos fazendo o exercício da compaixão, talvez nós estejamos ainda olhando e prestando atenção sem perceber, não é? Ontem mesmo eu gravei um videozinho pequeno que também nós vamos colocar na nossa campanha do Projeto Acolher Abraço Setembro Amarelo, e me veio essa ideia, né? Você vive a vida ou você passa por ela sem perceber a própria vida, não é? E o ideal é que a gente viva percebendo cada detalhe. Mas isso é um exercício. Ah, eu não percebi, ele não me deu detalhes, ele não me deu sinais, né? E a gente sabe, esse é um discurso muito comum, não é? Nessa situação. E talvez nós não estivéssemos percebendo por hábito, não por erro, gente. Não é erro, não é errado, não é falha, é hábito. Então, esse hábito de ressignificar sofrimento, esse hábito de perceber as pequenas coisas, esse hábito de perceber olhares e sorrisos, esse hábito de dar mais importância às pessoas do que às coisas, sabe? Esse hábito de falar naturalmente sobre tudo, de naturalizar a própria morte. Nós estamos aqui falando hoje, esse café especialmente, nós estamos falando mais abertamente sobre a questão do suicídio,
mas esse hábito de naturalizar esse ato como um aprendizado também, esse hábito de se perdoar, esse hábito de se compreender. Olha quantas coisas nós precisamos aprender dentro desse processo evolutivo. Quanto nós precisamos amadurecer esse nosso sisteminha nervoso, como você falou, para que a gente ainda aprenda a sentar, não é? Para que um dia possamos correr, como o Usain Bolt, com certeza, né? Para que um dia possamos correr velocidades maravilhosas nesse mundo, né? Nessas dimensões das mais diversas que a gente ainda não conhece. Para que um dia a gente possa chegar ao amor incondicional, para que um dia a gente consiga não se ofender mais, não é? E para que um dia a gente possa receber o nosso denário igual ao outro, entendeu? E abraçar o outro, porque que bom que você conseguiu o trabalho e conseguiu passar por ele, ainda que tivesse trabalhado uma única hora, e conseguiu alcançar o seu denário. E esse abraço dessa compaixão, dessa empatia, desse amor. Isso é o que nós queremos. E talvez a gente consiga isso nesse repensar, nesse ressignificar de que nós podemos prevenir o sofrimento em nós, né? Para que a gente possa prevenir o sofrimento no universo, talvez. Porque se eu sou uma célulazinha de um organismo maior chamado universo, eu preciso estar são, porque tudo que eu sinto como célula, eu passo para as minhas amiguinhas células ao meu lado, não é? Eu não sou da medicina, Romão ele pode falar mais sobre isso, né? Mas eu acho que é isso, né? A gente tentar tirar o melhor de nós sempre, não buscar o nosso pior por hábito que nós temos. Já passamos dessa fase, né? Eu acho que nós já estamos na nova era, nós já estamos nas portas da nova era, não é, Romão? Sim, né? Nesse contexto, quantas coisas novas surgiram, né? Às vezes a gente tem uma visão muito pessimista da humanidade, porque estamos vivendo uma transição, porque estamos vivendo um fim de civilização, como viveu Roma, como viveu outras civilizações no passado. Então, tudo é muito angustiante. Mas quantos avanços nesse sentido de prevenir o sofrimento nós tivemos nesse último século que passou? Né? A mediação de conflitos, a justiça restaurativa, um monte de processos que se imiscuíram no judiciário, no mundo comum, não é só no mundo da religião. Quanta coisa a gente avançou nesse sentido de nos humanizarmos mais para diminuir o sofrimento. Por exemplo, né, os processos de mediação de conflito, quanto sofrimento hoje se minimizou, né? As questões da justiça restaurativa, as questões das constelações familiares, quanto sofrimento foi evitado. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer é que tem jeito de a gente aliviar nosso sofrimento. Se sofria muito mais sem solução há um século atrás. A própria medicina, falando de medicina, deixa eu puxar um pedacinho, né? A própria medicina, olha que lição linda que a gente está tendo a oportunidade de viver. Entendeu que nem sempre curar é aliviar. A história da medicina curativa e da medicina paliativa. A medicina curativa é aquela que quer curar. Então vamos fazer quimioterapia, vamos operar, vamos fazer tudo o que a gente puder para poder curar essa doença. A medicina paliativa diz assim: vamos fazer tudo para deixar essa pessoa bem. Não vamos curar. Não vamos curar. Se a quimioterapia vai fazer ela sofrer mais, não vamos fazer. Vamos dar um alento psicológico, vamos dar uma medicação que alivia a dor. Vamos cuidar do sofrimento. Vamos evitar que essa pessoa sofra. E aí o que se descobriu? Que as pessoas que vão para a medicina paliativa vivem muito mais tempo do que as pessoas que estão na medicina curativa. Foi assim que a medicina paliativa hoje ganhou o espaço que tem. Porque se percebeu que aqueles que optavam, não para curar, mas para se aliviar, viviam mais do que aqueles que estavam querendo curar o câncer, curar a doença, curar sei lá o quê. Né? Então, paliar, cuidar do sofrimento, evitar essa dor, é inclusive o caminho para a longevidade. Né? É a grande descoberta da medicina do século XXI, é a medicina paliativa, que às vezes dá uma perspectiva de vida muito maior.
Sofrimento é uma coisa muito, muito, muito sagrada para a gente malbaratá-lo. A gente não pode sofrer à toa. O sofrimento tem que ser reservado para experiências muito únicas e muito específicas. Aí ele tem o seu lugar. A gente se permitir sofrer por qualquer coisa, não temos esse direito com o universo. Exatamente. Nós não temos esse direito de refletir no universo isso, né? Simplesmente porque nós nos habituamos e talvez seja um lugar comum. Nós já estamos num lugar de consciência, não é? Isso que você falou é fantástico. Não tem que haver uma briga entre uma coisa e outra. As coisas precisam se abraçar. As medicinas precisam se abraçar, né? As pessoas precisam se abraçar. Os espíritos precisam se abraçar, alcançar se transportar e tirar essas amarras e perder essas correntes e transpor dimensões e perceber que a gente pode se abraçar. É a gente perceber que esse amor de Deus infinito, não é? Que a gente coloca na parábola como o denário, né? Jesus coloca muito bem o que é o denário ao final de tudo. É o amor de Deus. Então, o amor de Deus, o denário, é dado para todos igualmente, não é? Então, a gente precisa absorver essa verdade, a gente precisa internalizar essa verdade de que o amor de Deus é para todos e que não importa o caminho escolhido, a prova escolhida, a forma escolhida, as responsabilidades de cada ato virão, as consequências de cada ato virão para o seu aprendizado individual. Mas nós, que não estamos dentro desse processo, só podemos vibrar amor. Eu não preciso sofrer por aquilo. Ah, mas eu sofro por amor. Então vamos ressignificar isso. Porque o amor, ele não traz o sofrimento em si, o amor traz a compreensão, a compaixão, o abraço, não é? O colo, o acolhimento. Por isso a gente se sente pleno dentro do projeto Acolher. Porque nós vivemos dentro do projeto Acolher experiências únicas, únicas. O projeto Acolher Perdas e Luto nos traz experiências únicas que são assim, para mim são os exemplos de vivenciar o amor verdadeiro através do próximo. Eu sempre digo isso, é como se eu conseguisse viver diferentes reencarnações dentro de uma só vida. Eu entro num grupo de 45 pessoas acolhidas e eu consigo vivenciar 45 reencarnações diferentes se eu me permitir, porque são 45 processos de aprendizado diferenciados que, se eu me permitir, eu vou conseguir ter experiência com aquilo. Então, são os denários que me são pagos diariamente. E vem de todos os lados. E vem em todos os momentos. Até nos momentos em que eu falho. Deus me aconchega e me dá o meu denário. E me diz pacientemente, amorosamente, vai e tenta de novo. E tenta de novo, não pelo denário, mas tenta de novo pelo seu progresso, pela sua evolução. Porque o denário você sempre vai ter aqui para você. É lindo isso, não é, Romão? É lindo isso. Nem o que dizer, não é pelo denário, é por você. O denário você sempre vai ter. Lindo isso, Mauro. Não é? Está garantido, esse amor está garantido, esse perdão está garantido, né? Ai, mas será que Deus vai me perdoar? Já te perdoou, já te perdoou. Ele não vai ter que te perdoar, ele já te perdoou. Não é esse a questão. A questão é, e você? Não vai crescer um pouquinho mais? E você Exato. vai ampliar a felicidade no seu coração? Ampliar essa sensação de bem-estar amorosa no seu coração? Essa é a questão. Lindo isso. O amor está garantido, o denário está garantido. Você trabalha 1 hora, meia hora, 2 horas, você está garantido.
Lindo isso. É isso. E eu acho que assim a gente finaliza o nosso Café com Mauro de hoje, esse café especial, não somente por ter Romão conosco, logicamente, um amigo Obrigado, do coração, obrigado. mas também por ser especial por esse contexto do Setembro Amarelo, que nós estamos trazendo esses 4 cafés tão especiais para cada um de nós. Hoje foi muita emoção mesmo, foi muito bom estar com todos vocês. E só para lembrar vocês que a gente tem, além do Café com Mauro às terças-feiras, a gente tem também os nossos programas diurnos, a gente tem outros programas nesse Ampliando e que são de dia, que a gente traz para vocês o Conversando com Rosana de Rosa, a gente traz para vocês também o nosso Café com Mauro, que está às terças, os Depoimentos da Alma também, a gente traz também o nosso o Encontro com o Evangelho, que eu já falei, né, que a gente tem. Ou seja, a gente tem uma variedade imensa de programas que, se vocês quiserem saber mais, estão nas nossas redes sociais. A gente está aí em todos os lugares para vocês acessarem, Facebook, Instagram, YouTube. É só acessar no @Projeto Acolher Perdas e Luto e vocês vão nos encontrar. E qualquer informação a mais, sempre no nosso site, com tudo para vocês entrarem conosco de cabeça nessa caminhada maravilhosa de aprendizado, de estudos e de autocapacitação. Eu, mais uma vez, agradeço a todos vocês que nos acompanham. Agradeço a Romão, coração cheio, pleno de amor e gratidão por você estar aqui comigo hoje, tá bom? Também eu quero dizer muito obrigado para todo mundo que teve a paciência, o cuidado com a gente de nos ouvir. Mauro, muito obrigado por essa oportunidade. Que delícia estar junto com você. Então tá bom, minha gente. E assim a gente finaliza e a gente se encontra novamente na próxima terça-feira, tá bom? Até lá, então.